Hello, pessoal. Good morning. How are you today? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 8, né? A unidade onde nós estamos revisando, né, sobre alguns conteúdos que nós já estudamos, como, por exemplo, aí, né, nessa unidade nós começamos a aprender e vocês tiveram que responder, né, esse quiz aqui dessa página, né, algumas perguntas, e vocês tiveram que responder de acordo com essas figuras, né? Se era verdadeiro ou falso, né? True ou false. Então, vocês tinham aí perguntas relacionadas a animais, partes do corpo e do rosto, né? Que são partes que nós aprendemos na unidade anterior. Então, vocês tiveram que responder esse quiz, né? Com se fosse verdadeiro ou falso, né? De acordo com as frases e de acordo com as figuras também. Né? Então, vocês tiveram aí que responder, por exemplo, a perguntas como essa, né? Será que nós usamos a nossa boca para ouvir falar? Então, será que a frase era verdadeira ou falsa? Né? Então, vocês tiveram que marcar. Os crocodilos têm pernas longas, né? Então, será que era verdadeiro ou falso? Vocês também tiveram que marcar. Nós usamos os nossos olhos para ouvir. Será que essa frase está correta? As aranhas não podem voar, né? Então, será que está correta também essa frase? Será que era true ou false? Vimos também a outra frase aí, né? Você usa suas mãos para tocar. Então, será que essa frase está correta? Vimos também a outra frase aí, né? Que os coelhos são animais devagares, né? Um animal devagar. Então, será que essa frase estava correta, né? Era lento, na verdade, né? A palavra, né? Dizendo que os coelhos eram animais lentos, né? Então, será que essa frase estava correta ou não? Vimos também, nós usamos as nossas orelhas para sentir cheiros, né? Para cheirar. Então, será que está correta essa frase? E também aí, né? Que as girafas têm pescoços pequenos, né? O pescoço da girafa é pequeno. E a gente sabe que não é, né? Então, vocês tiveram que responder também, né? Se era verdadeira ou falsa essa frase. E que os peixes vivem na água. Então, vocês tiveram que responder a todas elas. E as respostas, elas iriam formar uma palavra que completaria essa frase aí, né? Life is, né? A vida é. E é a palavra que se formou, né? Que formou aí, de acordo com as respostas, foi a palavra wonderful, maravilhosa, né? Então, aí a frase quer dizer que a vida é maravilhosa, tá certo? Depois disso, vocês tiveram que reescrever, né, as frases que estavam incorretas, né, as frases falsas, fazendo as correções que eram necessárias. Aqui abaixo, vocês retomando aqueles assuntos que nós já estudamos, como, por exemplo, essas partes do corpo, né, do rosto e até algumas características físicas, vocês tiveram que completar esses espaços com as palavras que faltavam para que as frases se tornassem verdadeiras, né? Para que as frases fossem verdadeiras. Então, aí a gente tinha essas frases e vocês precisavam ler a frase, pesquisar as palavras que não lembravam, né? Ou que não sabiam o significado e colocar com a palavra que vocês achassem que estava correto de acordo com os assuntos que nós já estudamos. Depois disso, nós teremos, na verdade, né, hoje, que criar o nosso próprio quiz, né? Então, nós, no início da unidade, nós respondemos aquele quiz e hoje é a vez de vocês fazerem o seu próprio quiz, né? Então, o que é que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês podem ter como exemplo esse quiz que nós tivemos no início da unidade, né? Deixa eu descer aqui. Então, no início da unidade, nós tivemos esse quiz, onde essas perguntas, né, que vocês tiveram que responder se era verdadeiro ou falso. Então, vocês podem fazer isso, vocês podem pegar como exemplo esse quiz aqui para criar o próprio quiz de vocês. Então, tentem não fazer com as frases iguais, né? As frases como elas estão aqui. Tentem pensar em coisas diferentes, mas tudo de acordo com os assuntos que nós já estudamos, né? Então, a gente já estudou características físicas, já estudou animais, sobre alguns animais, essas partes do corpo e do rosto.
Então, vocês podem pensar em algumas coisas diferentes, né? Algumas coisas que não estão aqui, por exemplo, que não estão nesse quiz, e ter ele como exemplo para vocês criarem o próprio quiz de vocês. Então, o que é que vocês vão precisar fazer? Nada mais, nada menos do que perguntas, né? Frases, na verdade. Vocês vão ter que escrever algumas frases de acordo com esses assuntos que nós já estudamos. Então, olhando por esse quiz aqui, né? Esse exemplo desse quiz, então vocês podem fazer algumas frases semelhantes a essas aqui, né? Parecidas com essas. Utilizar outros animais, por exemplo, para falar, já que aqui tem utilizando alguns animais, vocês podem utilizar, criar uma frase pensando em algum animal diferente, né? Coisas desse tipo, tá certo? Sobre esse assunto, então vocês podem observar esse quiz aqui para criar o próprio quiz de vocês. Fazendo conforme os assuntos que nós já estudamos. Então, vocês precisam fazer aqui, não precisam fazer todos até o final, não, tá certo? Podem fazer 8, até 10 perguntas, até 10 quiz. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever essas perguntas aqui nessas linhas, né? E aí, vocês podem fazer em casa com a mãe de vocês, o pai, um irmão, irmã, primo. Vocês podem brincar, né, com eles de perguntas e respostas, tá certo? Esse quiz é umas perguntas e respostas que vocês podem fazer com eles. Então, vocês podem pensar nisso, pensar em algumas coisas, por exemplo, sobre algum daqueles animais lá do início, né? A gente viu crocodilo. Então, vocês podem pensar em um outro animal e fazer uma pergunta sobre o animal, por exemplo, sobre uma parte do corpo daquele animal. Deixa eu ver. Por exemplo, vocês podem utilizar o coelho, por exemplo, né? Pode utilizar o coelho. Aí vocês vão escrever, fazer uma frase em inglês, tá certo? Dizendo que o coelho tem o rabo longo, né? Ou tem orelhas. Pronto, as orelhas do coelho são pequenas. Então, vocês podem fazer perguntas assim, tá certo? E brincar aí junto com a família, tá certo? Vão escrever, vão fazer o quiz de vocês e brincar em família para eles responderem, né, o que é que eles acham, se é sim ou não, se a frase está verdadeira ou falsa, tá certo? Então, desse jeito, vocês vão criar o quiz de vocês. Depois disso, nessa próxima página, nós vamos aprender aqui agora sobre alguns symbols, né? Alguns símbolos, os símbolos que são utilizados na matemática, né? O nome desses símbolos em inglês, tá certo? Agora aqui a gente também vai utilizar um pouquinho de matemática, tá certo? Então, vamos lá. Vocês vão ouvir e repetir em casa o nome de cada um desses símbolos, tá certo? Então, nós temos aí o plus, que é o sinal de mais, né? O sinal de adição. Temos aí o minus, que é o sinal de menos, né? De subtração. O times, que é o sinal de multiplicação, ou de vezes, né? Temos aí o divided by, que é o sinal de dividido por. E temos aí também o equal, que é o sinal de igual, tá certo? Então, nós temos esses symbols aí, né? Esses sinais. Plus, minus, times, divided by e o equal, certo? Então, esses aí são os symbols, né? Os símbolos matemáticos. E o que é que vocês vão precisar fazer com esses symbols? Aqui abaixo nós temos um exercise, onde vocês vão ter que calcular. Nós vamos utilizar a matemática aqui agora, tá certo? Calcule as operações e escreva os números. Então, as frases aí estão em inglês. E sabendo os nomes desses symbols, né? Sabendo qual é cada um deles, vocês vão ter que calcular essas operações, né? E colocar o resultado, escrever o resultado em inglês também. Então, nós temos aí nesse primeiro pontinho. 3 times 5 equals. 3 times 5 equals. Então, o que essa frase aí quer dizer, né? 3, sabemos que é o número 3, né? Então, 3 times. Times, que sinal é esse times, né? Que symbol é esse times? Então, times é o symbol
esse symbol aqui, né? O symbol de multiplicação. Então, o que é que nós teremos que fazer nesse primeiro pontinho, né? 3 times 5. 5, que é o número 5. Então, isso significa que vocês vão ter que multiplicar 3 times 5. 3 vezes 5 equals, e vão escrever o resultado em inglês. Então, quanto é 3 vezes 5? Né? Quanto é que dá? Qual é o resultado? Então, vocês vão escrever o nome do número aí nessa primeira linha. E vão fazer isso com todos esses outros, certo? 16 plus 24 equals, né? Então, 16 plus mais 24 mais 24 é igual a... E vão escrever o resultado também. 28 minus 17 equals 28 minus 70. 28 menos 17 equals, né, igual, e vão escrever o resultado aí também, né? 36 divided by 4 equals 36 dividido por 4, né, por 4, é igual a, e vão escrever também o resultado. 5 times 6 equals 5 times vezes 6 é igual a, e vão somar aí, vão calcular, na verdade, né, e escrever aí o resultado também. 64 divided by 8 equals 64 dividido por 8 é igual, e vão escrever o resultado também em inglês, tá certo? Aqui abaixo nós temos algumas contas, né? Alguns cálculos, e vocês vão precisar fazer o oposto, né? Vocês vão precisar escrever as frases correspondentes às operações. Então, vocês vão ter que fazer como está escrito aqui no quesito 1, né? Vão ter que fazer desse mesmo jeito aqui. Escrever o nome do número, escrever o nome do symbol, né? O nome do símbolo, o nome do número, o nome do symbol e o resultado, certo? Isso em todas essas letras, tá certo? Então, nós temos aí na letra A, 12 mais 8 é igual a 20. Então, vocês vão ter que escrever aí as frases correspondentes a cada uma delas. Na letra B, 30 menos 7 é igual a 23. Na letra C, 90 dividido por 2 é igual a 45. Na letra D, 6 vezes 9 é igual a 54, certo? Então, entenderam como é que vocês vão ter que fazer? Escrever como está escrito no quesito anterior, no quesito 1, tá certo? Escreve o nome do número, escreve o nome do símbolo, e o nome do número, o nome do símbolo e o resultado, que é o último número, tá certo? Depois disso, vamos ficar por aqui, tá certo? Então, na aula de hoje, né, nós aprendemos, vocês vão criar o próprio quiz de vocês, né, com perguntas e respostas de acordo com os assuntos que nós já estudamos. Pensem em coisas fáceis, não precisam ser coisas difíceis, não. Pensem em coisas fáceis, tenham como exemplo, olhem como exemplo lá no início da unidade, aquele quiz lá para vocês pensarem como é que vocês vão ter que fazer o de vocês, para vocês aí brincarem em casa. E aí, nessa página agora, nós aprendemos, né, os nomes desses símbolos matemáticos em inglês, né? E aí, vocês vão ter que fazer algumas continhas, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente fica por aqui. Na próxima aula, nós daremos continuidade para finalizar essa unidade, tá certo? Eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!